Galera, é o seguinte, a saga Tomb Raider tá entre nós desde 1996 e ao longo dos principais jogos da franquia a gente foi vendo gráficos incríveis em diversos deles. Isn't she beautiful? I'm falling in love all over again. You say that to all the ruins. I'm a terribly lucky girl. Então por isso, hoje a gente tá aqui para poder falar do título mais recente da saga, Shadow of the Tomb Raider, para poder ver se ele conseguiu levar o PS4 ao limite. E embora ele tenha sido um jogo multiplataforma, eu joguei ele na versão do console da Sony, e vai ser essa versão que a gente vai analisar, para poder ver todo o poder do jogo e como ele aplica esse poder no PlayStation 4. Só que antes da gente começar, é muito importante você já deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente posta aqui todas as terças e quintas às 19 horas. E agora que eu já falei isso com vocês, vamos pro vídeo. O último jogo da franquia é uma continuação direta de Rise of the Tomb Raider. Lara continua sua busca para poder acabar com a ameaça da Trindade, uma espécie de seita que quer renovar o mundo. E no meio dessa confusão, ela acaba desencadeando o Apocalipse Maia, depois de remover uma relíquia de seu local de origem. O jogo gira em torno de Lara e o líder dessa seita, Domingues, disputarem para poder ver quem consegue o poder dos artefatos Maia primeiro, cada um com seu próprio objetivo, é claro. A história do Shadow tenta humanizar mais a protagonista, e esse é provavelmente o jogo que mais mostra como a personagem comete erros, e isso fica muito mais nítido, principalmente nas primeiras 4 horas de jogo. No! We have to get to the hidden city before Trinity. We have to find the silver box. Okay, but first, we're gonna help these people get to safety, and then we'll go after the box. No one is safe. As mecânicas se mantiveram da mesma forma como no primeiro jogo dessa trilogia, porém houve uma expansão. Existe uma árvore de upgrades em que o jogador pode melhorar a personagem adirecionando para atributos específicos. Ou seja, você pode colocar a Lara para ser melhor na observação, nos ataques diretos ou então nos furtivos. Mas ainda que ele apresente essas escolhas, é inegável que o jogo favorece o modo Stealth. Proporcionalmente falando, os combates se tornam muito mais difíceis de ser executados de forma direta, mesmo com a evolução dos movimentos da personagem para isso. Ela é capaz de entrar em cobertura, correr agachada e tem um pequeno arsenal de ataques corpo a corpo, que não surpreende, mas é o suficiente para a ideia do game. Mas em modo Stealth é onde vemos o melhor desempenho da jogabilidade. Elementos como a visão de águia ou andar sorrateiramente por trás dos inimigos e subir em árvores ainda estão presentes. A diferença está em como isso tudo se expandiu. Em Shadow of the Tomb Raider, Lara se camufla nas paredes graças às trepadeiras que crescem nelas, consegue usar a lama do cenário para poder ficar escondida e existe um novo arsenal de eliminações furtivas, dando mais possibilidades. Por isso, eliminar inimigos no melhor estilo de Sam Fisher de Splinter Cell, por exemplo, ainda é o jeito mais divertido de se jogar pela boa inteligência artificial dos inimigos e pela gama de possibilidades disponíveis. É claro que essa fórmula de combate não é tão favorecida em outros tipos de inimigos, como os animais presentes no jogo ou as criaturas de origem maia. E como a gente mencionou os animais, é importante dizer que a fauna do jogo é muito boa no sentido de variedade quando levamos em consideração a quantidade de animais presentes que não atacam a personagem. Com relação aos que atacam, eles se resumem aos jaguares ou então aos lobos, que aparecem em algumas missões secundárias e agem exatamente como deveriam. Então crédito para o jogo nesse ponto, por apresentar um bom nível de detalhamento na representação do comportamento de cada animal. Porém, ele acaba pecando na frequência da aparição desses animais em específico, os que vão atacar a Lara. Quanto aos demais, a gente encontra macacos, aranhas, sapos e diversos pássaros. Tudo isso para poder aumentar a imersão na selva em que o game se passa, e realmente dá certo. Mas, no geral, mesmo que o jogo favoreça muito mais elementos de exploração e resolução de enigmas, os combates que acontecem, em sua maioria, vão acontecer contra os humanos. E nesse ponto, é impossível a gente não começar a falar sobre como Shadow of the Tomb Raider começa a levar o PS4 ao limite de fato. Então vamos falar dos gráficos. Shadow of the Tomb Raider é um game multiplataforma que apresenta facilmente uma qualidade gráfica de um exclusivo. E para falar dos visuais dele, a gente pode começar essa conversa sobre a modelagem da personagem. Primeiro sobre o cabelo dela, elemento que sempre deu muito o que falar e impressionou em 1997 com Tomb Raider 2, por conta da trança da personagem, que se movimentava de forma dinâmica, e isso foi um feito e tanto para a época.
Shadow of the Tomb Raider não faz diferente e acaba impressionando com isso também por conta do uso do TraceFX. A técnica apareceu na versão de PC do primeiro game dessa trilogia, foi aprimorada e tá aqui desde então. Os fios de cabelo de Lara se movem de forma independente e tem sombras aplicadas da mesma forma, dando um grau de realismo absurdo para o modelo da protagonista. E na hora de construírem o design do corpo da personagem, levaram em consideração que ela sempre faz muito esforço físico, e por isso colocaram alguns músculos em sua modelagem que reagem de acordo com o movimento que ela está executando. E embora a versão de consoles do game não tenha tessellation para poder melhorar esses contornos das superfícies, a gente quase não encontra problemas nesse sentido. O modelo tem bordas bem contornadas e suavizadas, e isso também acaba se aplicando para os outros personagens. E por fim, vale falar que Lara ainda continua com excelentes expressões faciais e corporais que dão realismo não só às animações, como também à gameplay em si. A interação com o cenário volta a aparecer como ponto forte da franquia e ela é expandida. Se entrar na água, ela vai ficar molhada, se rolar pelo chão, a personagem vai sair suja de terra ou poeira, mas isso a gente já estava acostumado, desde o Tomb Raider Legend. O diferencial é que agora, caso ela se camufle com a lama, vai ficar completamente coberta de sujeira, inclusive no cabelo, que vai acabar mudando a textura. E isso também aumenta o leque de opções dos combates do jogo. E isso nos leva a falar sobre os cenários em si também, e tem muita coisa para a gente poder comentar sobre eles. Primeiro de tudo, é importante mencionar que a gente tem uma variedade muito boa nesse sentido, são muitos os tipos de cenários. Embora predominantemente Lara explore florestas, ao longo da aventura a gente conhece tumbas, templos, e existem partes nas cidades e vilarejos também. Todos esses cenários contam com texturas em alta definição com o uso da técnica Parallax Occlusion, que serve para poder aumentar o nível de detalhamento e profundidade das superfícies. O que, em outras palavras, quer dizer que a gente vai encontrar uma alta qualidade na representação dos ambientes e dos materiais que estão presentes neles. Cada lugar é muito rico em detalhes e tem muita coisa acontecendo para poder representar isso. Eles têm uma capacidade muito boa de contar uma história aqui nesse jogo. Nas tumbas, como característica principal dos maias, a gente vê diversas armadilhas plantadas e pessoas mortas também, tudo com um tom mais mórbido e sombrio. Já nas florestas, dá para ver uma explosão de tons verdes, com uma diversidade muito boa de vegetação, e se você ativa o HDR do jogo, isso fica ainda mais visível. Nas cidades, vale o destaque para o começo do jogo, no Cozumel, que tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo e pessoas presentes no local. Só que nessa parte a gente consegue encontrar muitas informações e por isso a gente precisa abordar mais detalhadamente esses elementos. You'd rather storm guards or the Deathless? No, this is fine. Jonah, he's at the gate. Primeiro, a iluminação. Não há nenhum segredo quanto a isso, mas é importante mencionar que o jogo conta com luz volumétrica que invade diversos ambientes e deixa tudo ainda mais bonito, e uma iluminação dinâmica muito boa, que dá origem a sombras bem definidas e com uma qualidade excelente. Quase não se nota serrilhados nelas, e são bem naturais, para ser bem sincero para vocês. Segundo, sobre a iluminação indireta, a gente vê o ambiente com diversas sombras difusas e suaves geradas pela técnica, o que cria muita profundidade nos ambientes. E o mesmo acontece com a Lara, partes do corpo dela são levemente escurecidas por conta do efeito. Já nos elementos menores e menos importantes, na versão de console a gente não encontra esse tipo de trabalho com frequência, e isso se torna um problema dos visuais, mas é completamente compreensível para um hardware de 7 anos atrás, e são detalhes que a gente consegue deixar passar despercebido tranquilamente. E terceiro, a representação de água conta com reflexos em Cube Maps, para poder cobrir as limitações do Space Screen Reflections quando a câmera se move. A física desse elemento é boa e reage bem a tudo que acontece em tempo real, e sobre a textura dela em si, o nível de qualidade e detalhamento, eu posso dizer para vocês que é provavelmente uma das melhores águas dessa geração. Logo no começo do jogo, no trecho do Cozumel, duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, os diversos pontos de luz que aparecem no local festivo. Embora o PS4 não seja a melhor versão do jogo para poder representar isso por conta da ausência de um Ray Tracing, ainda assim é interessante ver tantos pontos de luz acontecendo em tempo real e criando uma luz.
E o outro elemento é a iluminação por cor, efeito que acaba sendo muito mais facilitado e realista quando há a presença de um Ray Tracing, mas não foi o caso aqui na versão de PS4. Na primeira animação, a gente se depara com uma luz verde que toma conta de parte do pequeno ambiente que a personagem tá, e ao passar para a gameplay em si, ele continua, ou seja, não era uma exclusividade da animação, tudo estava acontecendo em tempo real. Ali então eu acabo induzindo que foi usada alguma técnica de mapeamento, isso porque a luz emitida ilumina somente uma parte específica do local, não tendo interação com outras partes. E para poder tornar o primeiro contato com o jogo mais imersivo, na caverna do início do game a gente encontra diversos morcegos que são provenientes dos efeitos de partículas ali. Eles ficam circulando repetitivamente. O efeito não é nenhum Niagara da Unreal Engine 5 que vai estar acontecendo no PlayStation 5, mas é bem competente para o padrão do PS4. I made it. I'm on my way in. Almost there. Sorry I didn't wait. Be careful. Esse e os demais elementos só mostram a capacidade criativa e técnica dos desenvolvedores na produção, além de mostrar também o poder do PS4 para poder enriquecer a qualidade gráfica do game mesmo com as limitações de hardware. Mas não para por aí. O jogo conta com animações incríveis que acontecem em tempo real e com relação a isso não restam dúvidas. Mas existem diversos efeitos de pós-produção aplicados nelas, para poder deixar o clima mais cinematográfico. Então às vezes o ambiente que na gameplay estava de um jeito, na animação pode aparecer com um outro tom, mais escuro, talvez mais sombrio ou o contrário. Muitas das vezes eu acabo vendo o efeito de profundidade de campo sendo aplicado e deixa tudo muito mais cinematográfico. E no fim deu certo, já que em conjunto com o excelente trabalho de dublagem e captura de movimentos, as cenas são muito imersivas. E para poder deixar todo esse visual bem limpo, tanto nas gameplays como nas animações, o jogo conta com um bom anti-serrilhamento e exibe visuais bem suaves. Então por isso, a gente pode mencionar a performance do game. No PS4, ele roda em 30 quadros por segundo com algumas oscilações nas partes mais pesadas, como por exemplo na parte do vilarejo. No PS4 Pro, no modo performance, ele roda em 60 quadros por segundo do mesmo jeito, mas a estabilidade acontece mesmo quando se usa o modo resolução, que crava o jogo em 30 quadros por segundo e usa o checkerboarding para poder atingir a resolução em 4K. Mas só para poder deixar bem claro, ainda que ocorram essas oscilações principalmente no PS4 base, não é nada que chegue a atrapalhar a experiência com o jogo é perfeitamente jogável. E galera, com tudo isso que foi dito, não restam dúvidas de que Shadow of the Tomb Raider com certeza levou o PS4 ao limite. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra vocês fazem a boa ação do dia. E também já aproveita para se inscrever no canal para não perder os vídeos que a gente posta aqui todas as terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem me seguir para poder continuar acompanhando mais conteúdos ou trocar uma ideia, sejam todos bem-vindos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.